Paz da igreja. Vamos dar continuidade na nossa lição bíblica, em nome do Senhor Jesus. E vamos iniciar com oração. No livro de Mateus, capítulo 6, versículo 9 a seguir. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Graças damos a Deus por todas essas coisas, maravilha. E mais um dia na presença de Deus, falando das maravilhas e das provisões de Deus nas nossas vidas. Hoje, a palavra-chave é mídias. É sobre a mídia que nós vamos falar. Das redes sociais e assim sucessivamente. O mundo virtual é relativamente novo. E convém dizer que a internet não é moral ou imoral em si mesma. É mais uma ferramenta como as demais, embora seja muito mais poderosa. Isso faz com que o seu uso seja muito mais desafiador. Em outras palavras, as mídias sociais, como instrumentos, são neutras. Contudo, o uso que se faz dela não é como toda ferramenta impõe um desafio ético e moral por parte de quem usa. Nesse aspecto, os cristãos precisam estar conscientes sobre como devem fazer uso de mídias sociais como WhatsApp, Facebook, Instagram e etc. Mesmo sendo ferramentas neutras, não sendo, portanto, boas ou más em si mesmas, as mídias sociais tornam os que delas fazem uso moralmente responsáveis. Nesse aspecto, os cristãos também são moralmente responsáveis pelo que fazem através desses instrumentos virtuais diante da sociedade. Igreja e comunidade a qual pertencem. Assim, eles devem buscar nas Escrituras os princípios que devem orientar a sua navegação no aspecto virtual. Como um livro inspirado, a Bíblia contém princípios que norteiam e disciplinam a vida dos cristãos, inclusive no ciberespaço. Isso porque as Escrituras Sagradas, que são vivas, Hebreus 4, 12. No
Livro de Hebreus 4:12. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Glória. Ela penetra até o ponto de dividir a alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Amém. Amém. E permanente para sempre. 1 Pedro 1:25. Glória a Jesus. Sebalabacheia. Mas a palavra do Senhor permanece para sempre. E esta é a palavra que vos foi pregada. Amém. Aleluia. Pode orientar de forma clara e objetiva o crente em seu caminhar, tanto no mundo real como também no virtual. Glória a Jesus. Primeiro, os cristãos na era digital. A realidade do universo online, lemos em Eclesiastes 1:4. Uma geração vai e outra geração vem, mas a terra permanece para sempre. Aleluia. Uma geração vai e outra geração vem. Cada geração que existiu escreveu sua própria história e produziu suas próprias conquistas. Os egípcios nos deixaram as pirâmides, e aos sumérios é atribuída a escrita. A conquista do ciberespaço é uma marca desta geração. Aleluia. Assim, convém dizer que o mundo virtual hoje é uma realidade bem presente na vida das pessoas. Os cristãos, portanto, consequentemente, a igreja também fazem parte desse universo. A igreja está no mundo mesmo não sendo parte dele. 1 João, ou melhor, João 17, não é 1 João, é João 17. 17. 15 e 16. Não peço que os tires do mundo, mas que os guardes do mal. Eles não são do mundo, como eu do mundo não sou. Amém. Saber conviver e andar nesse espaço é de suma importância para o testemunho cristão. O crente não deixará de ser uma testemunha real de Jesus, pelo simples fato de as interações sociais acontecem de forma virtual. Atos, capítulo 1, versículo 8. Glória a Jesus. No entanto, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo para mandá-los. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Amém. Glória a Jesus. Cristãos conectados nos dias da igreja apostólica, os cristãos se valeram de cartas para superar as longas distâncias que os separavam. 1 Coríntios
capítulo 5, versículo 9. Aleluia. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 9. Já por carta vos escrevi, que não vos associeis com os que se prostituem. Glória. Dessa forma, eles conseguiram interação com cristãos de outras regiões. Eclesiastes 4,16. Glória a Jesus. Não é Eclesiastes, é CL. Salmos. Não. CL. CL. Colossenses. Colossenses. Isso. Colossenses 4, 16. 4:16. Depois que esta epístola tiver sido lida entre vós, fazei que também o seja na igreja dos laodicenses, e a que veio de Laodiceia, lede-a vós também. Aleluia. Epístola e carta é as mesmas coisas. Foi por meio desse instrumento que eles compartilharam os princípios eternos da palavra de Deus entre si. Segundo Pedro, capítulo 3, versículo 15. Glória a Jesus. Segundo Pode ler. Tende por salvação a longanimidade de nosso Senhor, como também o nosso amado irmão Paulo vos escreveu segundo a sabedoria que lhe foi dada. Aleluia. Amém, Jesus. Hoje, essa interação que acontece por intermédio das mídias sociais é muito mais eficiente e muito mais dinâmica. Praticamente todo mundo sabe, por exemplo, o que o WhatsApp e os princípios básicos de seu uso da mesma forma. Aleluia, Jesus. Milhões de cristãos estão fazendo perfis no Facebook e Instagram para aumentar a interação entre si. O mundo virtual também é uma realidade no dia a dia da igreja, contudo, há muitos desafios, riscos e perigos nesse espaço virtual. Portanto, o andar prudentemente, Efésios 5, versículo 15. Efésios 5:15. Portanto, vede prudentemente como andais, não como insensatos, mas como sábios. Arabassuri canta, arabassá. Aleluia. Recomendado pelas Escrituras, aplica-se também ao espaço virtual. Benaia, Shuai, Kaia, Shaya. Segundo, os desafios de ser igreja na era digital. Primeiro, desumanização. Quando Jesus apareceu a seus discípulos, logo após a sua ressurreição, ele desafiou Tomé a tocá-lo. Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega a tua mão e põe-na no meu lado. João 20, aleluia. 27.
João 20. Então disse a Tomé: põe aqui o teu dedo, vê as minhas mãos, estenda a tua mão e coloque-a no meu lado. Não seja incrédulo, mas crente. Ser igreja envolve contato. Não há cristianismo verdadeiro sem comunhão. Isso porque a igreja é corpo. Ora, vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Primeiro, Primeiro Coríntios, capítulo 12, versículo 27. Ora, vós sois o corpo de Cristo e individualmente membros deste rabaço de cai, deste corpo. É real, visível e palpável. O universo virtual cria a falsa impressão de que é possível ser igreja sem relacionamento real. Nesse aspecto, o mundo virtual desumaniza as pessoas. É por isso que a ciberespaço é o universo preferido dos desigrejados. Eles dizem: não precisa da igreja local. Bebacaia, Ebilai Chupapá, Hebreus. Capítulo 10, versículo 25. Hebreus 10, versículo 25. Não deixando de congregar-nos, como é costume de alguns, mas admoestamo-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se aproxima aquele dia. Que existe de forma real para expressar a sua espiritualidade, o que evidentemente é um erro. Na Igreja de Cristo, as pessoas não apenas interagem, mas existem e se completam. Há pessoas de carne e osso que se abraçam e não apenas se veem e se ouvem. A igreja local é um lugar de encontro. Aleluia. Mundanismo. A igreja na era digital precisa ser relevante, mas não espetaculosa, influente, mas não mundana, buscando a cibalai cheia, o espetáculo e fazer o jogo do diabo. Lucas 4. Lucas, versículo 4. Lucas, capítulo 4, versículo 9. Lucas 4, 9. O diabo levou-a a Jerusalém, colocou-a na parte mais alta do templo e lhe disse: se tu és o Filho de Deus, joga-te daqui abaixo. O que se observa por parte de muitos cristãos, especialmente pregadores, é um desejo quase obsessivo de estar em evidência
querem ser vistos para que esse fim seja alcançado. Muitos seguem personalidade de comportamento duvidoso, quer sejam celebridade do mundo artístico, quer seja jogadores e cantores famosos. Imploram por seguidores e links. Estão desesperadamente procurando lacrar ou causar. Agem como verdadeiros mendigos virtuais. Desonram a cruz porque creem a qualquer custo a glória do mundo. Dessa forma, tornam-se presas fáceis de Satanás. Mateus 6. Glória a Jesus. Santo é o teu nome, Senhor. Glória, glória. Desculpa. Mateus 4, versículo 9. Glórias. Mateus 4, versículo 9. E lhe diz: tudo isto te dareis, se prostrado me adorais. Terceiro, a igreja e os pecados virtuais. Aracharalai. Sensualismo. A noção de santo é profano. Nunca deve ser esquecida pelos cristãos. Sede santos, porque eu sou santo. Glória a Jesus. Aleluia. 1 Pedro, capítulo 1, Louvado seja o nome 16. do Senhor. Glória. Pois está escrito: sede santos, porque eu sou santo. Amém. Glória a Jesus. Infelizmente, não é o que se observa com muitos crentes. Quem usam as mídias sociais, muitos a utilizam de forma pecaminosa. O WhatsApp, Instagram, Messenger, dentre outras mídias sociais, quando usadas de forma adequadas, são extraordinárias ferramentas de comunicação, interação e trabalhos. Contudo, quando usadas para enviar fotos e vídeos íntimos, mensagem de texto de um relacionamento adúltero, se tornam instrumentos do pecado. Romanos 6. Romanos, capítulo 6. Versículo 13. Romanos 6. Glória a Jesus. Aleluia. Versículo 13 e 14. Tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumento de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Pois o pecado não terá domínio sobre vós, porque não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Oh, glória! Glória a Jesus. Menaia. Tornam-se espaços do diabo
Efésios 4, 27. Jesus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Não deis lugar ao diabo. Aleluia. Aleluia. Pois inúmeros escândalos expostos na internet mostram isso. A web torna pública a vida pecaminosa que se vive de forma privada. Menaia chura. Adabaxu, canta lamas. Narcisismo. Esta geração já foi dominada. Levai Julibe Playa, de geração do selfie. É uma geração narcisista, cultua a própria imagem. São pessoas amantes de si mesmos, segundo Timóteo 3, versículo 2. Aleluia. Segundo Timóteo 3, versículo 2. Pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos e profanos. É verdade. O desejo de ser visto e admirado torna-se obsessivo e doentio. Terceiro João, Calabaixo na raia, capítulo 1, versículo 9. Escrevi algumas palavras à igreja, mas Diotrefes, que gosta de ser o principal entre eles, não nos recebe. Meu Deus. É Jesus descrente. Daí a necessidade de, a todo instante, estar se fotografando e postando. É uma devoção ao self. Dessa forma, o desejo de se expor, de ser visto, é admirado. Torna-se um comportamento não apenas doentio, mas, sobretudo, pecaminoso. Quando esse desejo de se mostrar, de aparecer, até mesmo ser admirado, é visto em uma adolescente, é algo preocupante. Tudo ainda é possível reparar, mas quando adultos se comportam como meninos, buscando uma identidade e usando as redes sociais para se firmarem, o problema se torna preocupante. Nesses casos, estamos diante de alguém que foi tragado pela cultura do eu. Se é cristão, o único caminho é o arrependimento. Aleluia. Atos 2. Glória a Jesus, Senhor. Atos 2, 38. Glória a Jesus, Senhor. Disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo, Aleluia. para perdão dos pecados,
E recebereis o dom do Espírito Santo. Oh, glória. Aleluia. 4. As mídias sociais é o ID de Jesus. As mídias sociais é o ID de Jesus. A seara virtual, Jesus disse: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Marcos, aleluia, capítulo 16, glória a Jesus. versículo 15. Marcos 16, 15. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Evidentemente que o ID de Jesus inclui o espaço virtual. Portanto, mesmo o mundo virtual, tendo seus próprios desafios e oferecendo seus perigos, não deve ser denominado, deve se converter em um campo onde a poderosa semente da palavra de Deus deve ser semeada. Lucas 8. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Lucas 8, 5. Um semeador saiu a semear a sua semente. Aleluia. Quando semeava, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. 12. 6. 12. Os que estão à beira do caminho são os que ouvem. Depois veio o diabo, tira-lhes do coração a palavra, para que não salve ao crer. Perdemos uma oportunidade enorme quando usamos as redes sociais para divulgar trivialidades, em vez de semearmos os valores eternos do reino de Deus. Deve ser destacado aqui que a semeadura deve acontecer no espaço virtual. Contudo, os seus frutos devem ser juntados no espaço real. Aleluia. Isso é a igreja local. É no espaço físico que os relacionamentos se consolidam. Segundo, pastoreio virtual. Outra coisa importante proporcionada pelas redes sociais, esta relacionada ao discipulado e pastoreio. Mateus Bimanachoa 28, 19 e 20. Mateus 28, 19 e 20. Portanto, ide e fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a todas as coisas que eu vos tenho mandado. Aleluia. E certamente estou convosco todos os dias até a consumação do século. Amém. 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 Abaixo e neiba. As redes sociais são poderosas ferramentas de interação. Devem, portanto, ter seus potenciais usados para o crescimento do reino de Deus. Os pastores devem estar conscientes disso
e hábito a explorar esse novo campo. Apocalipse 3, Aleluia. 8. Oh, glória. Conheço as tuas obras. Diante de ti pus uma porta aberta, que ninguém de raça recaia pode fechar. Sei que tens pouca força, entretanto, guarda a minha palavra e não desgaste o meu nome. Rabá, subicanta, rixa, rabá, eixa, rabá, subicanta. Os grupos de WhatsApp, principalmente no sistema de congregações, são um bom exemplo disso. O pastor deve fomentar a criação desses grupos em suas congregações e, se possível, acompanhá-los para promover o crescimento da igreja. Não são, portanto, meros veículos de informação, mas, sobretudo, de interação. Aqueles que optaram por ficar de fora das redes sociais estão perdendo uma extraordinária oportunidade de promover o reino de Deus. Amém. Glória. Glória a Jesus. Conclusão da nossa lição de hoje. Chegamos ao final de mais uma lição. Desta vez, vimos e conhecemos um pouco sobre o universo virtual e como se dá a dinâmica do seu funcionamento. Vimos como ele pode se tornar um espaço perigoso em que o pecado ganha proporções assustadoras, mas, sobretudo, como ele pode se converter num terreno fértil, no qual a semente da palavra de Deus pode ser semeada. Se o diabo usa as redes sociais para espalhar as suas mentiras e fomentar o pecado, a igreja deve usar esse espaço para semear a verdade, proclamar o arrependimento e implantar o reino de Deus. Amém, Jesus. Amém? Amém. Glória Glória. a Jesus. Deus é bom. O Maravilhoso. diabo é que não presta. Verdade. Dai, shui, bem, calai, medai, Aleluia. arashonebiplai, claia. Bendito é o nome do Senhor. graças a Deus. E assim nós encerramos por hoje o estudo Bíblia e tornaremos na próxima terça-feira. Pai Santo, Deus querido, Aleluia. graças damos a Ti Glória, glória. por tudo que o Senhor criou, por tudo que existe. Amém. Muito obrigado, Senhor. Isso é bom, perfeito e maravilhoso. Glória a Jesus. E queremos encerrar nesse instante com a Tua bênção apostólica. Amém, Senhor. Minai Shoah. Que a graça do Pai, Graças ao Pai. a graça do Filho, A graça do Filho. a graça do Exuribicleituba, do Espírito Santo, A graça do Espírito Santo. Neixuleiaba, seria Laiticanahaya,
seja sobre as nossas vidas, seja sobre as nossas vidas, hoje e agora, hoje e agora, e para todos sempre. para todos sempre. E toda a igreja que crê diz amém. Ora para o meu pai. Que faz Glória. hoje. Eu quero, nesse instante, quebrar esse protocolo e orar pelo seu Manuel, Glória. o pai da nossa pastora Tânia, que hoje está completando Mais um aninho. mais um ano de vida. Quantos anos? 78 anos. É isso, né, irmã? Graças a Deus. Muito obrigado, Senhor, por todas essas maravilhas que o Senhor tem operado. O Senhor é bom. Levantemos as nossas mãos e demos graças a Ti, ó Pai. Obrigado, Senhor. E te agradecer Obrigado, pelo Senhor conceder mais um ano de vida Amém. ao teu servo Manuel. Amém. É em teu nome que eu abençoe. Glória a Jesus. Seu Manuel, seja abençoado. Amém, Jesus. Em nome do Pai, Jeová. Amém, Jesus. Em nome do teu Filho Jesus. E em nome do Espírito Santo de Deus. Amém, Jesus. Manache, claro. Glória a Jesus. Amém. Amém, Jesus. Obrigado. Deus abençoe. Está encerrado em nome de Jesus. Amém. Amém. Quebrei esse protocolo por amor à sua filha, viu? Ela que pediu. Dona Josa, nós te amamos. A paz. A paz.